Shalom, irmãos e irmãs, que o Eterno abençoe a todos vocês, uma abençoada tarde, que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach esteja com você neste dia. Hoje é 19 de março e no vídeo de hoje nós vamos para uma temática que eu trouxe para vocês, um estudo e uma análise bíblica sobre a questão da cegueira espiritual. O que significa a cegueira espiritual? Será que você já foi vítima da cegueira espiritual? Você conhece alguém que está cego espiritualmente? E antes de começarmos a temática do nosso vídeo, eu quero dizer que nós temos um advogado que intercede entre o Pai, soberano de Israel, e nós aqui na terra, que se chama Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso advogado. E lembre-se que quando você sofrer qualquer injustiça, ele intercederá entre Deus e os homens. Bem, gente, a cegueira espiritual. Bem, eu já fui cego espiritual, né? Já tive uma longa caminhada completamente cega espiritualmente. E ainda mesmo conhecendo a palavra, com a graça e a misericórdia de Deus, nós todos os dias temos que tentar conhecer cada vez mais algo das Escrituras, né? Com o Espírito de Deus dentro de nós. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que cegou o entendimento dos incrédulos? Que cicatrizou a mente, que impede que a pessoa possa passar por um processo de metanoia, um processo de transformação mental. Esse Deus se chama Satanás. O nosso Criador, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de limites. E quando Satanás se opôs a Deus, ele se opôs porque ele quis colocar em dúvida o caráter divino do Criador. O caráter divino, o caráter santo, o caráter justo. Então, por ser nosso Criador, Deus, ele conhece todos os nossos limites, todas as nossas capacidades, todas as nossas restrições. Por isso que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás. Satanás coloca a venda nos olhos dos incrédulos. E eles passam a enxergar apenas o que as fontes materiais podem oferecer. Porque aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Se o seu tesouro for aquisição de bens materiais, riquezas, o seu tesouro for viagens, o seu tesouro for conquistas, poder, é aí que vai estar o seu coração. Cristo disse que você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon do grego é mamona, riquezas. O salmista Davi, ele também nos traz uma passagem muito bonita, quando ele diz: desvenda meus olhos para que eu possa enxergar as belezas ocultas da tua Torá. Ou seja, o salmista, ele pede apenas que Deus possa abrir o seu coração para que ele possa compreender as Escrituras. Muitas vezes, né, muitas pessoas, né, olham para a palavra de Deus, acham um livro grande, impossível de compreender. Eu conheço pessoas que já chegaram para mim, da minha própria família. Eu já fui essa pessoa muito tempo antes da minha conversão, há uns 10 anos atrás. Eu olhava para a palavra de Deus e eu achava um livro impossível de entender. Eu achava um livro muito grande e eu achava que eu nunca ia conseguir entender. Mas a graça e a misericórdia de Deus fez com que os meus olhos se abrissem à palavra. Eu acolhi ela no meu coração. Porque nós fomos chamados e escolhidos para levar o Evangelho de Cristo. Então, pessoal, você que está aí, que me assiste, né? Talvez você
possa ser essa pessoa que ainda não conhece a palavra, que gostaria de conhecer, mas talvez tenha algo que te impede, algo que o seu entendimento ainda não consegue ser aflorado para acolher a palavra no seu coração, devido a algum trauma que você traz da sua infância, devido a alguma marca, alguma cicatriz que você carrega na sua vida terrena. Ou talvez você pode ser aquela pessoa que não tem misericórdia de si mesma e acha que a misericórdia divina não vai ser alcançada para você também. Porque tem pessoas que dizem assim: ah, mas você já foi isso, você já foi aquilo, você já foi tal, você já foi uma pessoa assim, assim, agora você é crente, é convertida, é convertido. Cuidado com essas pessoas que chegam falando isso. Essas pessoas, elas querem te tirar dos trilhos de Deus. Essas pessoas, elas não têm misericórdia delas mesmas. Elas acham que elas são indignas da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Aleluia. Tenha certeza, nosso Deus, ele é misericordioso. Mas também ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Por isso que nós temos sempre que andar no caminho da porta estreita, porque larga é a perdição. A conversão de Paulo, o apóstolo Shaul, é um grande, impactante exemplo que nós podemos trazer para as nossas vidas. Paulo era um perseguidor das pessoas que seguiam Yeshua. Ele mandou prender várias pessoas, A palavra nos traz vários acontecimentos, até que numa dessas perseguições, quando ele estava a caminho de Damasco, já no final da sua viagem, ele de repente, ao redor de vários companheiros seus, ele cai do cavalo e vê uma grande luz vinda do céu. E a luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz era Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, que falava com Saul naquele momento, Shaul. Então a conversão de Paulo, naquele momento, ele ficou cego 3 dias, ele recebeu um chamado naquele momento por Yeshua. Ele ficou cego por 3 dias, foi curado da sua cegueira através de Ananias, no 3º dia. E dali em diante ele levou uma vida de apostolado, uma vida de apóstolo de Cristo. Até fazendo aqui, pessoal, uma análise dessa palavra apóstolo e discípulo, certo? Existe uma diferença, muitas pessoas confundem, trocam, mas assim, o que é um discípulo, o que é um apóstolo? Paulo ficou conhecido como um apóstolo de Cristo. Por que ele recebeu esse nome de apóstolo e não discípulo? Discípulo é caracterizado como alguém que é aprendiz, certo? Por isso houve a escolha dos 12 discípulos de Yeshua. No grego, essa palavra discípulo vem de matetes, que significa aprendiz, pupilo. Então, é alguém que se submete a um mestre para aprender, o seu ensino. Já o apóstolo, ele vem também de uma origem grega, essa palavra, mas significa alguém, é um mensageiro, um enviado, representante, digamos assim, representante de uma pessoa sob a autoridade de quem o enviou. Por isso, o apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, ficou conhecido por este nome, Pois ele foi alguém enviado e preparado para uma missão. Então, pessoal, a experiência de Saulo foi marcante, Foi muito marcante. Foi de perseguidor, para seguidor, apóstolo. Saulo diz que viu o Cristo ressurreto quando ele caiu. E mesmo ele sem compreender o que estava acontecendo naquele momento, ele decidiu ouvir a voz de Deus, ele decidiu seguir o seu chamado. Quando ele escutou a voz do Filho de Deus, de Yeshua.
Lá em Atos 22, Atos capítulo 22, versículo 7, vocês podem ver esta passagem. Então, essa mensagem que eu trago para vocês sobre a questão da cegueira espiritual, todos os dias nós temos que nos perguntar, será que eu estou deixando de enxergar a luz, a verdade de Deus? Será que eu não estou seguindo uma seita? Será que eu não estou seguindo uma fábula, uma mentira? Se você não estiver na rocha, que é a palavra de Deus, se você estiver na areia, se vier um vento, essa casa desmorona. Essa casa não vai subsistir. Então, quando estamos na cegueira espiritual, dificilmente nós conseguimos ir para os trilhos de Deus. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e a sua família. Até a próxima. Shalom, shalom.